E aí, pessoal, seja muito bem-vinda e bem-vindo a mais uma videoaula de história aqui no canal. Antes de começar, não esqueça de se inscrever no canal, de ativar o sininho, deixar seu like nesse vídeo e deixar aqui no comentário o que você achou dessa videoaula. Esse comentário seu, esse feedback, vai ser muito importante para mim na hora de eu elaborar o conteúdo aqui do canal. E também me siga nas redes sociais, é tudo LMP História e Filosofia, sem acento no História. Hoje nós vamos ver, estudar, compreender como que se deu o processo de independência da América Espanhola. E para você entender esse processo com muito mais facilidade, você tem que entender 4 pontos, que é o cenário político, a situação econômica, a estrutura da sociedade e a vida intelectual na colônia espanhola da América. Você entendendo esses 4 pontos, você vai entender como que se deu esse processo de independência, por que aconteceu a independência naquele momento. A coroa espanhola tinha instituído alguns órgãos aqui na colônia para controlar a colônia, né? O primeiro órgão que eu vou falar é as audiências. As audiências é uma espécie de órgão judiciário. Ele servia para resolver conflitos e julgar os crimes. Tinha também os intendentes, que eram representantes do rei aqui na colônia. Eles eram autoridade aqui na colônia, seja no setor da administração, seja uma autoridade militar, judiciária e também financeira. Eles tinham autoridade de interferir nessas áreas por serem representantes do rei. E por último, teve a criação do exército aqui na colônia, exército militar, para poder defender a colônia contra invasões estrangeiras. Tanto as audiências, os intendentes e o exército era comandado pelos peninsulares. O que eram os peninsulares? Os peninsulares eram os espanhóis que nasceram no reino, espanhóis que nasceram na Espanha. Essa foi uma estratégia da coroa portuguesa, da coroa espanhola, para não deixar que os crioulos ascendessem socialmente, para impedir a ascensão social dos crioulos aqui na colônia. Os crioulos eram os espanhóis que nasceram na América, eles não nasceram na Espanha, eles nasceram na colônia. Eram chamados também de hispano-americanos. A situação econômica da colônia era algo bastante curioso e interessante da gente estudar, porque ao mesmo tempo que a coroa intervia fortemente na economia da colônia, a metrópole dependia da situação econômica, da economia da colônia. Tanto a colônia quanto a metrópole dependiam da compra de produtos estrangeiros. E é com a extração do ouro e da prata na colônia que era possível comprar esses produtos. Então, o principal objetivo da coroa espanhola era incentivar o crescimento econômico da colônia, porque isso significava um aumento na arrecadação de impostos para a coroa espanhola. E esse incentivo econômico era feito de várias formas, como a construção de fábricas, teve também a simplificação das taxas alfandegárias, aqueles produtos que eles utilizavam para extrair os metais preciosos, eles tiveram imposto reduzido. Também tinha rotas comerciais rigorosamente fixadas pela coroa e houve uma flexibilização dessas rotas comerciais. E nos anos finais do período colonial houve até o livre comércio dentro da colônia, tudo isso para incentivar o crescimento
da economia dos produtos, da economia colonial. Mas o que acontece? Os produtos que eram fabricados na colônia tinham que competir com os produtos fabricados na Europa. E isso era muito difícil, era uma competição muito injusta até, porque os produtos da Europa, a Europa já estava, né, com uma tradição manufatureira muito sólida, né? Essa produção da manufatura, esses produtos já estavam sendo praticados há muito tempo, essa tradição manufatureira. Então era até injusto os produtos da colônia competirem com os produtos europeus. E a própria coroa espanhola privilegiava os produtos produzidos no reino do que aqueles, né, em detrimento daqueles que eram produzidos na colônia. Os espanhóis nascidos na América passaram a ser chamados de crioulos nos últimos anos do período colonial. Esses crioulos ocupavam cargos simples na América, como negociantes, administradores, coisas muito simples, e muitos viviam em situação de pobreza. Esse incentivo econômico que a coroa espanhola dava para as colônias incentivou também os peninsulares, os espanhóis nascidos na Espanha, a virem para a América. E eles ocuparam cargos de alto escalão, como eu já falei, no exército, né, nas audiências, os intendentes, né, como representantes do rei. E quando a chegada dos peninsulares passou a ser constante aqui na América, os crioulos se sentiram ameaçados, sentiram como se estivesse acontecendo uma segunda invasão na América espanhola. É a partir desse momento que tem a distinção de crioulos e peninsulares. Essa distinção não ocorreu em todo o período colonial. Ela não existiu em todo o período colonial. Ela existiu apenas no final do período colonial. Não foi nos últimos 3 séculos, não. Foi só nos últimos anos do período colonial que tem essa distinção de crioulos e peninsulares, por causa dessa constante chegada, né, imigração dos espanhóis nascidos na Espanha, nascidos no reino. Nesses últimos anos também do período colonial, os crioulos passaram a ter contato com as obras do movimento iluminista e eles passaram a pegar essas ideias do iluminismo e começaram a inserir ali na situação que eles estavam vivendo na colônia. Independente dessas obras iluministas europeias, os colonos, os crioulos, já estavam tendo noção da realidade da colônia, eles já estavam ganhando maturidade, já estavam ganhando uma afirmação de si. E só que essas obras iluministas elas foram importantes porque elas deram um ímpeto ali, um incentivo para esses colonos lutarem para serem independentes, lutarem para uma separação da colônia da Espanha. O símbolo da independência da América Espanhola é Simón Bolívar. Ele liderou as tropas nas guerras pela independência da América Espanhola. Ele liderou 2 décadas, né, essas tropas. E ele também lutou para que a América Espanhola não se fragmentasse. Ele lutou para que se formasse uma única nação, uma nação sólida. Ele, em 1815, ele escreveu a Carta da Jamaica. E nessa carta ele pergunta quem somos nós, quem nós somos, né? E ele responde de uma forma muito interessante. Eu vou ler aqui para vocês. Ele respondeu que não somos índios nem europeus, e sim uma espécie média entre os legítimos proprietários do país
e os usurpadores espanhóis. Em outras palavras, nós somos americanos, né? Um perfil distinto, um perfil diferente dos europeus. Nós não somos nem indígenas, nem espanhóis, nem europeus, nós somos americanos. O primeiro país a ficar independente foi a Venezuela, em 1811, mas chegaram tropas espanholas para combater os rebeldes e ela entrou em guerra novamente contra a Espanha, e a sua independência definitiva foi somente em 1821. Depois, em 1816, foi a vez do vice-reino do Rio da Prata ficar independente, mudou de nome, né? Passou a ser Províncias Unidas do Rio da Prata. Em 1818, o Chile ficou independente. E um ano depois, em 1819, a Capitania Geral da Granada ficou independente e passou a ser chamada de a Gran Colômbia. E o último país a ficar independente foi o Peru, em 1821. Eu vou mostrar para vocês como que era o mapa da América Espanhola antes da independência e como que ficou esse mapa depois das guerras de independência. Olha só. Aqui nós temos o mapa da América Espanhola nos anos finais da colonização, no século XVIII. Temos então os 4 vice-reinos e as 4 capitanias gerais. Dá para ver o vice-reino da Nova Espanha, Cuba, Capitania Geral da Guatemala, Capitania Geral da Venezuela, vice-reino de Nova Granada, vice-reino do Peru, vice-reino do Rio da Prata e a Capitania Geral do Chile. Agora, esse mapa é da América Espanhola em 1830. Já tinham acabado as guerras de independência, então os estados nacionais começaram a traçar seus limites. E a gente percebe que o limite dos estados é bem parecido com o limite que existe hoje. Essa foi a videoaula de história de hoje. Espero que tenham gostado. Bons estudos e te vejo na próxima videoaula.